Vamos estudar então sobre estruturas de controle de repetição. Então vamos abrir o nosso ambiente de programação em Python, que é o idle. Vamos pedir aqui para abrir o editor, File, New File. Então aqui nós vamos escrever o nosso programa em Python. Então vamos iniciar lendo uma variável do teclado. Digite um número. Aí nós vamos iniciar uma outra variável chamada i, que vai ser uma variável auxiliar, para nos ajudar a contar. E vamos utilizar o comando while. While quer dizer enquanto. Enquanto o i for menor do que o x, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o i, print i, e vou incrementar esse i, incrementar em 1, i igual a i mais 1. Então ele vai ficar dentro desse laço aqui, executando esses comandos, enquanto o i for menor que x. Lembrando que o i começa em 0 e o x vai ser um número que o usuário vai digitar do teclado. Então vou pedir para executar, vem aqui em run modulo, e ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu quero salvar sim, vou dar o nome de repetição. Aí digite um número, então eu vou digitar o número 5. Então o programa contou de 0 até 4. Ele não chegou no 5 porque eu pedi que o i fosse menor que o x. Então, se eu pedisse i menor ou igual a x, aí sim ele chegaria no 5, por exemplo. Ele imprime de 0 até 5. Bom, então o que é? Vamos verificar a execução desse comando, desse programa, comando a comando. Então eu digitei aqui um número, que foi o 5, e pedi que ele executasse enquanto o i, que começa em 0, fosse menor ou igual a 5. Então o i começa com 0. O i igual a 0. Ele pergunta, i é menor ou igual que x? O i é 0, e lembrando que o x é igual a 5. Sim, isso é verdade. Então ele executa o que está dentro do laço. O que eu mandei executar? Imprimir o i. Então ele veio aqui e imprimiu o i. O i tem valor de 0. Aí depois ele vai e incrementa o i em uma unidade. Então o i, que era 0, mais 1, vai dar 1. E ele volta aqui e pergunta, o i, que é 1, é menor que 5? Sim. Então ele vai de novo e imprime. Imprimiu o 1 e vem aqui e incrementa. Então agora o i é igual a i mais 1. O i tinha 1, agora vai ficar 2. 2 é menor, ele volta aqui em cima e pergunta, 2 é menor ou igual que 5? Sim. Então, de novo, ele vem e imprime o 2, print i, imprimiu o 2, e incrementa o i de novo. E agora é 3. E ele volta no laço e pergunta mais uma vez, 3 é menor ou igual que 5? Sim. Então, ele vai imprimir de novo o 3. E incrementa. 3. E agora vai ser 4. Aí ele vai fazendo isso aqui até chegar no i é igual a 5. Aí ele vem aqui, 5... Quando o i é igual a 5, 5 é menor ou igual que 5, ainda é verdadeiro. Aí, então, ele ainda imprime o 5 e incrementa. Print i, imprimiu. I é igual a i mais 1. Então, quem é o i agora? 5 mais 1 vai ser 6. Aí ele volta aqui e pergunta, 6, que é o i, é menor ou igual que x? Lembrando que x é 5. Então, isso aqui vai dar falso. No momento que essa condição aqui for falsa, o que ele faz? Ele sai de dentro do laço e passa a executar o comando que tem depois do while. Como aqui não tem comando nenhum, então ele finaliza a execução desse laço. Então esse é um exemplo de estrutura de controle de repetição utilizando o comando while. Nós temos outro tipo de estrutura de repetição que é utilizando o comando for. Vamos fazer um exemplo agora utilizando o comando for. Então, vamos fechar esse daqui e vamos pedir um outro arquivo. Deixa eu apagar essa execução aqui. O comando for, ele tem a seguinte sintaxe. Eu escrevo a palavra for, aí eu defino uma variável que vai ser a controladora desse laço. Aí eu digito in range 1, 10 e 2. O que quer dizer isso? For x in range
1, 10, 2. Primeiro nós temos que entender o que é o range. Range, ele retorna uma série numérica no intervalo que eu enviei como argumento. Esse intervalo está definido por esses 3 números aqui. O que significam esses 3 números? O primeiro número é onde inicia. Então, vai iniciar em 1. O segundo número é onde finaliza. Início, fim. E esse aqui, o 2, é o passo. Quer dizer, ele vai contar de 1 até chegar em 10, só que de 2 em 2. Então, vai ser 1, 3, 5, 7 e 9. Lembrando que, o que acontece aqui? O 10 é o limite superior, então ele não vai entrar. Ele vai ser um intervalo aberto, quer dizer, até 10, só que o 10 ele não entra nesse intervalo. Então, quando eu falo range de 1 até 10 de 2 em 2, os números que vão ser gerados vão ser esses aqui. Então, quando eu estou trabalhando com range, sempre o limite superior nunca entra. O que vai acontecer com o x? O x vai assumir todos esses valores. Na primeira vez que executar o laço, o x vai ser 1. Na segunda vez que executar o laço, o x vai ser 2. Na terceira vez vai ser 5, depois 7 e 9. E quando ele chegar em 10, ele vai sair fora, não vai mais executar. Então, vamos continuar o nosso programa. Eu vou mandar aqui ele somente imprimir o x. Print x. Vai perguntar se eu quero salvar. Eu vou dizer que ele é o repetição 2. Beleza? Aí, olha, imprimiu de 1, né? Começando em 1 até chegar no 10, de 2 em 2, certo? E aqui eu posso, isso aqui ele imprimiu os números ímpares, vocês perceberam? Se eu iniciar em 0, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir os números pares. Então, daí o que aconteceu? Ele começou em 0 e foi somando 2, o 2 é o passo, até chegar no 10. Bom, mas nós podemos fazer um programinha mais complexo utilizando o laço for. O laço for, por exemplo, eu posso pedir que o usuário, um programa para fazer o somatório de 10 números, por exemplo, que o usuário vai digitar do teclado. Então, eu vou iniciar uma variável soma com 0, onde eu vou acumular todos esses números que o usuário vai digitar do teclado. E vou colocar aqui, x em range de 10. Então, aqui, o range, ele tem essa variação. Eu posso especificar somente o valor final. Então, quando eu coloco só um número entre parênteses, quando eu estou utilizando o range, ele vai assumir que eu estou iniciando em 0, que o meu passo é 1 e que o final vai ser em 10. Quer dizer, o 10 vai contar até 10, excetuando o 10, né? Eu vou pedir aqui que o usuário digite um número. E esse número que o usuário digitar, eu vou acrescentar ele em soma. Soma é igual a soma mais o número digitado. Bom, como eu quero a média dos 10 números que o usuário vai digitar do teclado, eu vou ter que dividir, né, esse somatório. A média vai ser igual a soma dividido por 10. A média aritmética, né? Aí eu vou imprimir a média. Print média. Vou pedir para executar. Vai perguntar se eu quero salvar. Aí ele vai começar a perguntar. Então eu vou digitar qualquer número aqui do teclado. Aí, ele diz que a média desses números é 3,8. Eu posso fazer um teste só para conferir se o programa está certo. Por exemplo, se eu digitar 10 números iguais, a média tem que ser igual a esse número. Então, por exemplo, se eu digitar sempre o número 3, ele vai ter que dizer que a média disso aqui é 3. Então, percebam que funciona. Então, o que acontece? Aqui, nesse caso, eu vou fazer... eu vou percorrer, o x vai percorrer de 0, de 1 em 1, até chegar em 10. 7, 8, 9. Então, ó, percebam que o x vai assumir todos esses valores. Isso só vai controlar o laço. Cada vez que eu
executar esse laço, ele vai pedir que o usuário digite um número, vai acrescentar esse número na soma. Depois ele pega a somatória de todos os números que o usuário digitou e divide pela quantidade de números. Então eu digitei 10 números, então vou dividir essa soma por 10 e depois ele imprime a média, certo? Então aprendemos a utilizar o comando while e o comando for. Bons estudos!